Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 33º dia de propósito, amém? Deixa eu já começar te dando um bom conselho de acordo com Provérbios 17, versículo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Toma essa palavra para você aí agora, olha só. Até o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Se ele souber controlar suas palavras, vai parecer uma pessoa que tem discernimento. Então, cuidado com o que tem saído da sua boca. Às vezes, tá vendo? É melhor você se calar, porque você vai se passar por sábio, do que você falar demais. Dica para você nessa manhã de terça-feira, tá bom? Estamos nós aqui ao vivo, eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo para cumprir o seu devocional de hoje. Hoje, como eu disse, 33º dia, hoje estamos em Levítico capítulo 5 ao capítulo 7. E antes de adentrar na palavra, antes de já chegar para o nosso resumão, que continua aí a todo vapor, né, queridos? Eu quero orar pela sua vida, tá bom? Quero ministrar algo realmente da parte do Senhor sobre o teu coração, sobre o teu entendimento. Então, se você puder agora aí onde você estiver, feche os teus olhos, se você puder, né? Não é um ritual, é apenas para que você se concentre e receba mais de Deus hoje, tá bom, Pai? Nós te agradecemos por mais um dia, somos gratos ao Senhor porque sabemos que esse propósito, ele está alinhado com o teu coração, porque sabemos que a tua vontade sempre foi, Pai, em se revelar a nós, em manter conosco tempos e tempos de intimidade, de comunhão, Pai. E nós bem sabemos que a vontade do Senhor para as nossas vidas é em todo tempo o Senhor está revelando o reino, né? Está revelando a tua vontade, está se revelando a nós, Pai. Então, que esse seja um tempo de muito crescimento, Pai. Eu declaro, ministro sobre a vida dos meus irmãos, desse homem, dessa mulher que está aí nos acompanhando, Pai, que está aí firme nesse propósito, determinados, Pai, a viver um ano de 2021 diferentes e que já entenderam, Pai. E aqueles que não entenderam, que possam entender que só há um caminho e que Tu és esse caminho, que só há uma maneira de viver bem e viver a plenitude de vida nessa terra, que é conhecendo o Senhor, é fazendo do Senhor o centro, o primeiro, Pai, fazendo do Senhor a nossa fonte, em todos os dias, em todo o tempo, em todos os momentos, Pai. Eu ministro bênção sobre a vida de cada um, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa livrá-los, ó Deus, de todo o mal. É a oração que nós fazemos, de gratidão ao Senhor por mais um dia, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, queridos, vamos lá, olha só, ontem nós terminamos falando no capítulo 6, terminamos falando sobre algumas ofertas específicas, né? Que o Senhor, que as pessoas, que o Senhor havia determinado para cada coisa. Então, quando fosse oferta de paz, seria um tipo de oferta. Quando fosse oferta para a questão dos pecados, né? Seria outro tipo de oferta. Então, o Senhor sempre muito específico, queridos. Aqui no início do livro de Levítico, inclusive hoje, né? Capítulos 5, 6 e 7, desculpa, ontem terminamos no capítulo 4, gente, desculpa. Terminamos no capítulo 4, foi do 1 ao 4, né? E hoje nós vamos do capítulo 5 ao 7. Então ontem nós terminamos falando sobre isso, né? A questão das ofertas específicas que o Senhor pedia, ofertas de propiciação dos pecados, ofertas de comunhão, né? De gratidão a Deus, de paz, e ofertas também pela ignorância. Lembra que nós falamos sobre isso? Quando faltasse conhecimento do povo, ainda assim, eles teriam que oferecer uma oferta por aquele erro cometido, né, queridos? E hoje, capítulo 5, continua da mesma forma. Capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor muito específico, falando sobre, ensinando o povo, né? Falando com Moisés, como o povo deveria se comportar, como que deveria ser, né, os costumes. Porque aqui, queridos, o povo tinha saído do Egito. Você ainda lembra disso? Você ainda lembra disso? O Senhor libertou o povo lá do Egito, lá de Faraó. Então o povo estava vindo, mas era um povo que não sabia, né? Não obedecia regras, não sabia como lidar com as situações. Então Deus foi criando todas as situações. Então veio os 10 mandamentos, lembra? O Senhor foi criando todas as coisas e dando uma direção aqui para o povo, para colocar ordem, queridos. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? Ordem, decência, de excelência.
Então, tudo isso que está acontecendo no início aqui de Levítico, após a construção do tabernáculo, é o Senhor ensinando ao povo como é que então eles deveriam se comportar diante de erros que eles possivelmente cometeriam, né? Então, se cometessem pecados contra a lei era assim, se quisessem oferecer ofertas de paz, de gratidão, seria de outra maneira. E aqui ele foi elencando, queridos. Então, no capítulo 5, como eu disse, o Senhor continuou falando com Moisés, né? Por exemplo, ele disse que, bem no início do capítulo 5, ele vai dizer que se alguém, por exemplo, soubesse de algo que o outro havia feito, né? Aí vamos supor, ele era convocado para depor e ele não fizesse esse depoimento, ele seria castigado e considerado culpado, de acordo com a lei que o Senhor havia determinado aqui. Olha que situação. Outra coisa importante, olha, se alguém tocar em algo que fosse declarado impuro, né? De acordo com o que o Senhor dizia, mesmo que sem querer, mesma coisa, seria considerado impuro, né? E cerimonialmente, seria considerado culpado. Tudo isso daqui, queridos, que fosse acontecendo, o que o povo tinha que fazer? Se cometessem tais erros, eles teriam que oferecer um sacrifício ao Senhor para que tivesse os seus pecados perdoados, ok? E quando você for fazer a leitura, você vai perceber que para cada situação existe um tipo de oferta específica, né? Que teria que ser oferecido. Então, por exemplo, uma outra coisa aqui que fala também no capítulo 5, qualquer coisa que fosse expelida pelo corpo humano, se alguém, sem pensar, aqui diz, né, qualquer coisa que fosse expelida pelo corpo humano, se alguém sem pensar fizesse qualquer juramento, queridos, vai vir um rol de coisas que vão sendo elencadas que se as pessoas cometessem, né, qualquer uma dessas coisas, por exemplo, nesse caso específico, teria que oferecer uma ovelha ou uma cabra em oferta ao Senhor para a remissão do seu pecado ali. Quem não tivesse condições na época, queridos, como é que fazia? Se não tivesse condições, Deus também pensou nisso. Aí ele falou, olha, se não tiver condições de oferecer uma cabra ou uma ovelha, então você vai oferecer um casal de rolinhas ou então um casal de pombinhas, né? Como sacrifício aí para o pecado que você cometeu. Tá, e se não tiver como trazer nem as rolinhas e nem as pombinhas, o que você vai trazer? Então o senhor já pensou em outra coisa, você vai trazer então um jarro de farinha. Esse jarro, queridos, ele era equivalente a mais ou menos entre 20 a 40 litros, né? Mais ou menos aí na tradução diz. Ok, queridos, outra coisa importante, eu acho muito importante isso aqui você saber, porque ao longo da caminhada cristã, o que eu percebi até aqui? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a dízimos, ofertas, né? Essa questão do sacerdote, daquela pessoa que é separada para a obra, ela receber daquele, entre aspas, aquele serviço prestado ali. Porque, queridos, quem trabalha também para o Senhor é também um serviço prestado. E aqui nós vamos perceber que Arão e seus descendentes, eles foram separados para isso, queridos, eles viviam em prol disso, entende? Então nada mais justo do que eles receberem por aquilo, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer isso nesses capítulos também, que ele então, que o sacerdote, né, no caso aqui Arão e seus filhos, eles tiravam um punhado específico, por exemplo, quem desse a farinha, que era o caso aqui, quem não tivesse o recurso para dar um animal, daria a farinha, ali seria tirado um punhado para o sacrifício específico, conforme o Senhor falou, mas o restante, queridos, ficavam para eles. Nada mais justo, né? Você concorda? Eu concordo. Acho que nada mais justo, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que isso era algo santíssimo para o Senhor, viu? Essa questão de separar a parte do sacerdote era algo considerado santíssimo, viu? Muito bom isso, só para você entender que é algo que está no coração de Deus, tá? Vamos lá. Outra coisa que fala também no capítulo 5, e já vamos terminar, vai falar sobre a questão que se alguém profana ou manchasse, mesmo sem intenção, contra as coisas santas que estavam dedicadas ao Senhor ali, também seria considerado culpado, teria que restituir, né, o que foi profanado e além do mais, teria que acrescentar 1/5 a mais do valor, viu? Muito bom isso aqui, essa recompensa. Quem desobedecesse alguma lei do Senhor, mesma coisa. Teria que oferecer um carneiro sem defeito, como sacrifício, como oferta, para que fosse perdoado. Então, se você
prestar bastante atenção, ontem e hoje, a palavra vai nos dizer exatamente sobre essa questão das ofertas, como é que o povo deveria se comportar. Então entenda, queridos, Levítico, o Senhor está ensinando ao povo como o povo deveria se comportar e mais que isso, estabelecendo regras, né, para que se o povo cometesse pecados, como eles deveriam fazer para que fossem redimidos por aquilo que haviam cometido, tá bom? Capítulo 6, mesma coisa, o Senhor continua falando, dando instruções e falando sobre essa questão, se alguém cometesse um erro, o que deveria ser feito. Então o capítulo 6 começa dizendo o seguinte: quem retesse, né, para si algo que o próximo havia deixado ali como garantia, como penhor, né, queridos, ali como em relação a algum pagamento, algum empréstimo, né, e aquela pessoa que tivesse em posse daquilo não quisesse mais devolver, o Senhor disse que o seguinte: na verdade ele teria sim que devolver, mais que isso, né, mais que devolver ao proprietário, teria ainda que acrescentar também mais 1/5, né, pelo dano causado, e como oferta pela culpa ainda tinha que apresentar um carneiro, né, para que os seus pecados fossem perdoados, né, queridos? Aqui eu até comentei isso há uns dias atrás em um dos devocionais, que eu percebo muitas referências aplicadas na nossa lei hoje, sabia? Na nossa lei civil, lei na área civil, né? Código Civil, Código Penal, assim, algumas coisas, né? Porque assim, você vê essa questão aqui, é uma questão da indenização, né? Poxa, a pessoa sofreu um dano, então ela tem que ser reparada por aquilo. Então isso, olha que coisa interessante. Hoje na nossa lei existe, que coisa, né? Não sei se você sabe, assim, eu me formei há alguns anos já em Direito e tem algumas referências ainda, né, com relação a isso. Então eu acho muito interessante, porque às vezes a gente não tem conhecimento e entendimento de onde vem, né? Mas as leis dos homens, né, a maioria delas também regidas aí por aquilo que um dia o Senhor já falou, né? Então, tá vendo a importância de você conhecer a Deus? Tá vendo a importância de você conhecer a palavra de Deus? Você fica norteado para todas as áreas da sua vida, para tudo você fica norteado. Gente, tô reparando que eu tô com o olho assim de sono, né? Mas a gente vai vencer, são alguns desafios, né? São alguns desafios nessa manhã de terça-feira, mas a gente vai avançar, porque a gente tem até que dia para fazer esse propósito, você lembra? Até dia 31 de dezembro, queridos. Você não está entendendo o que esse ano promete. 2021 é o melhor ano da sua vida, porque conhecimento e revelação dessa palavra está chegando para você. Você está conhecendo mais a Deus, está entendendo o Senhor um pouco mais em detalhes, como é que o Senhor fazia, e detalhe, tá? Nós vamos chegar no tempo, no Novo Testamento, como é que o Senhor faz, como é que as coisas se aplicam hoje para as nossas vidas, né? E o que é que nós temos já como garantia, tudo aquilo que já foi conquistado para nós. Vai ter muita coisa boa para acontecer ainda. Vamos embora que vai dar tudo certo. Então, capítulo 6, terminamos falando sobre essa questão, que quem então retesse para si o que não era próprio, né, o que não era sua propriedade, teria que devolver, ainda restituir mais 1/5, né, do valor, acrescentar mais 1/5 do valor. Outra coisa importante também que acontece no capítulo 6 é o Senhor dando ordem aos filhos de Arão que todas as vezes que fossem oferecidos sacrifícios, queridos, a brasa do altar não poderia se apagar, a chama ali do altar, né? Então todo o tempo deveria estar sendo mantida acesa. Quando você estiver lendo, você vai também se deparar com isso aí com essa instrução no capítulo 6. Outra coisa importante, como eu também já falei, mas no capítulo 6 enfatiza novamente, é sobre a questão das ofertas dos cereais, queridos, né? Que todas as vezes que fossem oferecidas essas ofertas, né, de cereais, era considerado coisa santíssima e também deveria ser separado ali uma parte, né, dessas ofertas para os sacerdotes. Aqui foi onde eu comentei com você. Então, para o Senhor, essa separação para os sacerdotes era considerado algo santíssimo, muito importante, tá bom? E assim, para finalizar o capítulo 6, já também muito rápido, ó, sempre que um sacerdote, né, um descendente de Arão, ele fosse ser ungido ao sacerdócio, deveriam, né, Arão e os seus filhos deveriam oferecer um jarro de farinha da melhor qualidade. Lembra que o jarro de farinha é equivalente a mais ou menos 20 a 40 litros ali, tá bom? E para finalizar capítulo 7 e finalizarmos hoje o nosso propósito, capítulo 7, que eles vai resumir, vai falar acerca do sacerdote, todos os sacerdotes, quando eles eram encarregados ali para cuidar das ofertas e fazer os sacrifícios, né, queridos? Todos eles, mais uma vez, falando sobre essa questão deles reterem para si e que isso era algo que agradava ao Senhor. Vamos supor, se eles oferecessem um animal ali como sacrifício, né? Eles retirariam a pele desse animal e essa pele ficaria para eles.
independente do tipo de oferta, né? Fosse oferta de paz, fosse oferta para cumprir voto, porque cada tipo de oferta, né, era algo específico. Então sempre havia uma porção específica para os sacerdotes, né? É assim que termina o capítulo 7. Eu até frisei aqui para a gente poder fazer a leitura daquilo que o Senhor falou. Capítulo 7, versículos 35 ao 38, já para a gente finalizar. Diz assim, ó: então essa é a porção das ofertas queimadas ao Senhor, destinada a Arão e aos seus filhos e também aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, desde o dia em que os separou e os ungiu. Este é um estatuto perpétuo, ou seja, iria se perdurar aí, né, para sempre, que os israelitas deveriam obedecer em todas as gerações. Então, versículo 37. Foram essas as instruções a respeito de oferta queimada, ou seja, de holocaustos, né, que os irmãos deveriam fazer, que os israelitas deveriam fazer. Que mais aqui que o Senhor conclui? O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai para ensinar aos israelitas o modo certo de oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto do Sinai. Então todas essas instruções o Senhor passou para Moisés, Moisés estava passando para o povo, para que o povo não errasse, amém, queridos? Então olha só, nós vamos ficando por aqui hoje no nosso devocional, tá bom? Hoje foi bem rapidinho, né? Dá tempo então de você ainda pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia poderosa. Mais uma vez eu te indico essa Bíblia aqui, de muito fácil leitura, ó, Bíblia versão viva. Você vai gostar muito, eu acredito. Fácil leitura, muito a maneira como ela é escrita é muito boa, né? Então acredito que vai falar muito com você, tá bom? Vou ficando por aqui, vamos para o trabalho agora, né, queridos? Eu não sei o que você está fazendo, o que você vai fazer agora, mas eu declaro e desejo que o seu dia seja um dia de muitas bênçãos, um dia extraordinário, de muitas surpresas da parte de Deus e que você viva o melhor de Deus, não só hoje, como em 2021 inteiro, tá bom? Nós nos vemos amanhã, que horas? 6:30 da manhã, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau!